Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, boa parte das pessoas que viviam próximos a Jesus era composta por pessoas muito simples, acostumadas com o trabalho no campo. A elas a palavra de Deus também deveria chegar. Mas como? Através de uma linguagem que fosse fácil de se entender. As parábolas são histórias simples que se utilizam de elementos conhecidos para se transmitir verdades mais profundas. Trigo e joio podem não ser bem conhecidos hoje em dia nas nossas cidades. Por exemplo, quem já viu um pé de joio? Mas eram muito comuns entre aquele povo na época de Jesus. As duas plantas são muito parecidas e facilmente se confundem. E quanto ao fermento? Todos nós sabemos qual o seu efeito na massa. Com essa comparação, Jesus quer mostrar como o bem e o mal existem realmente no mundo, mas que seu destino será diferente. O Pai, que tudo sabe, aguarda pacientemente o tempo de separá-los, na esperança de que mais trigo nasça e supere o joio, assim como espera que nós também tenhamos a esperança de que o mundo pode ser um lugar melhor, o que, em boa parte,
depende de todos nós. Meus irmãos, domingo passado, nós ouvimos a parábola do semeador, onde Jesus é o semeador, a semente é sua palavra e a terra é o nosso coração, e que precisamos ser terra boa, ou seja, precisamos entender, enraizar e desapegar, para que possamos produzir muitos frutos para Deus. Continuando essa lógica da semeadura, só que aqui ela vem falar para quem? Para o terreno bom. A semente de trigo que foi plantada em nós, só que à noite alguém semeou o joio. Mas quem semeou o joio? O que é o joio? E quando semeou? E as consequências disso em nossa vida? Então, a parábola de hoje é para nós que já abraçamos a fé, que já passamos pela fase do entendimento e que estamos enraizados e vivemos o desapego. Mesmo assim, ainda o diabo continua a semear o joio em nosso meio. Mas o que é o joio? Se imaginarmos uma plantação, o joio e o trigo são muito semelhantes. Só um bom entendedor para a olho nu saber diferenciar. É mais fácil fazer a diferença, meus irmãos, na hora da colheita. Quando esfregamos a semente do joio, não tem nada dentro. Não tem nada dentro. É oco, é vazio. Já o trigo, ele tem ali a semente de trigo. Essa é a natureza. Trazendo esse joio para a nossa vida, então o joio, ele vem disfarçado, muito parecido com o trigo. A diferença são os frutos. O joio também está na nossa vida, são semeados em nós. Tem coisas que pela natureza normal, nossa, a gente sabe discernir. Por exemplo, não gosto disso, isso não é bom. Existem valores universais de ética que é muito fácil a gente discernir. Mas o joio, meus irmãos, ele é invisível. O joio é aquilo que nos convence a primeiro, que é bom. Só que por trás, ele traz consequências, ele é vazio. Como é que o joio entra em nós? Meus irmãos, o joio entra em nós pelas portas dos nossos 5 sentidos. Nós temos o tato, o paladar, o olfato, a visão, ou seja, os 5 sentidos humanos. Nós vivemos as nossas alegrias, os nossos prazeres e os desprazeres através dos nossos sentidos. Os sentidos humanos são nossas portas. Então, o que eu ando olhando? O que eu ando lendo? O que eu ando ouvindo? O que eu ando comendo? O que eu ando experimentando e tocando? São essas portas que entram no interior do coração humano. E é nesse momento que o diabo, que pode ser um ente espiritual, mas que pode ser nossas práticas, nossas filosofias, nossos pensamentos, que vão entrando no coração. E o pior de tudo é que o joio, ele vem disfarçado de verdade. Quando olhamos aquilo, a gente diz assim, nossa, é coisa boa demais. Meus irmãos, no mundo de hoje, na nossa geração atual, através da televisão, das redes sociais, do celular, meus irmãos. O celular, quanto tempo passamos com ele nas mãos? Qual será, meus irmãos, a consequência daqui a 20, 30, 40 anos para essa geração? O celular, ele é bom demais, mas depende de como a gente usa, a forma como vamos utilizá-lo. O joio, meus irmãos, ele não aparece como coisa feia. O joio tem gosto de verdade, aparência de prazer e felicidade, que nós muito facilmente somos mergulhados, achando que está tudo normal. Mas é esse o papel do joio, que foi semeado. E quando foi semeado? Enquanto dormíamos. E o que é o sono nesse caso da parábola? É o relaxamento. O sono físico, quando dormimos, estamos vulneráveis. Se alguém entra na nossa casa, eu vou estar relaxado, talvez eu não veja quem entrou. E no mundo espiritual, meus irmãos, é a mesma coisa. Quando eu relaxo, quando eu durmo, quando eu não rezo, quando eu não tenho na vida, é a prática espiritual. O joio entra e nós não percebemos. Na parábola, só foi percebida a presença do joio. Quando o trigo apareceu, ele conviveu com a gente durante muito tempo. Muita coisa que a gente vai lendo, ouvindo, sentindo. Agora, meus irmãos, naquele momento, é aquela adrenalina. É tudo muito bom. Todo mundo está vivendo esse tempo.
temos que ter cuidado. O que isso vai provocando em nós? O que está semeado de prazeres? Pode ser joio, meus irmãos, mas pode ser trigo. E como discernir se é joio ou se é trigo? O discernimento é não dormir. O não dormir, meus irmãos, é orar, é rezar, é estar com Deus. Diz a carta de São Pedro que o diabo nos ronda como um leão a rugir, esperando uma hora para nos abocanhar. Quando eu não oro, quando eu não rezo, facilmente eu me torno vulnerável. E aí é semeado o joio em nós. Só que até para orar, meus irmãos, nós temos dificuldade. Misericórdia. De acordo com a carta de São Pedro aos Romanos, ele diz assim: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir e nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor. Por isso, para que eu possa discernir do joio ou do trigo dentro de mim, nós temos que pedir a graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me convencer da verdade. O joio é tão disfarçado que eu posso viver uma vida inteira acreditando piamente naquela ideologia, naquela filosofia, naquele pensamento. E quando nós vemos, nós não damos frutos. Por isso que Deus é bom. Ele permite que o trigo e o joio convivem juntos. Mas por quê? Porque Ele espera que o joio se transforme em trigo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a paciência de Deus. Nós somos diferentes. Queremos arrancar o mal a todo custo e já vamos condenando, julgando e desejando o mal para o outro. Esse é o joio. Mas o trigo não. O trigo, ele pede perdão por todos nós. Quando a gente reza assim: ó meu Jesus, perdoai e nos livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Então, meus irmãos, quanto mais for semeada a palavra de Deus em nós, que é o trigo, em nosso coração, menos espaço eu deixo para o joio. Meus irmãos, a palavra de Deus provoca em nós o amor, o perdão e a misericórdia. Peçamos a esse Espírito Santo que nos dê sabedoria para cativar cada vez mais a palavra de Deus em nós. Amém? Amém!